Mas, presidente, quero falar sobre a política de cotas, um tema tão importante, já que eu digo sempre que a educação é que liberta, né? Creio com muita fé e esperança que a igualdade de oportunidade, a inclusão social e econômica estão juntas em um mesmo caminho que supera a política partidária e mesmo ideológica. Por isso que acredito que será também aprovado o projeto aqui no Senado. O projeto de lei 5384 de 2020 está para ser votado hoje à tarde pelo plenário da Câmara dos Deputados e virá de imediato para o Senado. Ele tem por objetivo tornar permanente a política de reserva de vagas nas universidades públicas, institutos federais, escolas públicas para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, brancos e negros oriundos de escola pública, né? Porque muitos confundem que a política de cota é só para negro, para índio, para... Não, era para brancos e negros oriundos de escolas públicas. A proposta é de autoria da deputada Maria do Rosário e outros, né? Como a deputada Benedita da Silva e tantos outros que assinam aquela proposta. A relatora é a deputada Dandara, que fez um belo trabalho para chegar a esse momento que deve ser hoje à tarde. A lei de cotas foi criada em 2012 e previa uma revisão em um prazo de 10 anos para a sua avaliação. Então, a política de cotas que está sendo aprovada, ela também vai continuar de 10 em 10 anos feita a avaliação. Todavia, a lei não perde a sua vigência e sim precisa ser revisada e aprimorada. Essa atualização ainda não ocorreu e por isso que tivemos que fazer essa adaptação com a aprovação desse projeto. O relatório do PL 5384 de 2020 aperfeiçoa, então, a lei de cotas. Entre os pontos eu destaco: implementação de banca de interidentificação como etapa de aplicação da reserva de vaga. 2. No mecanismo de ingresso, primeiro serão observadas as notas pela ampla concorrência e, posteriormente, as reservas de vagas pelas cotas. A avaliação a cada 10 anos, com ciclos anuais de monitoramento, também é incluído. A atualização da nomenclatura e inclusão de ministérios responsáveis pelo acompanhamento da política de cota. Estabelecimento de prioridade para as cotistas no recebimento do auxílio estudantil. Redução da renda familiar per capita para um salário mínimo na reserva de vagas, 50% das cotas. A ampliação de políticas afirmativas após graduação. Inclusão dos quilombolas nas cotas das instituições federais de ensino. Vagas reservadas para subcotas não utilizadas serão repassadas primeiramente para outras subcotas e depois aos estudantes de escolas públicas. 10. Permitir o uso de outras pesquisas de IBGE, além do censo, para o cálculo da proporção de cotistas. Presidente Chico Rodrigues, a questão da inclusão daqueles que historicamente foram marginalizados é urgente. Isso se chama política humanitária. Ao longo dos anos, temos testemunhado a verdadeira transformação trazida pela política de cotas. Eu sempre digo que o acesso à educação não é apenas uma estrada para a justiça social, mas um chispa de luz que cruza a geografia brasileira para erradicar as barreiras que, por tanto tempo, discriminam nossa população. Conforme estudo do Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas, realizado em 2022 em cenário 2021, estudantes pretos, pardos e pobres, brancos e negros, corresponde a 31% dos matriculados nas universidades públicas do Brasil. Hoje,
Em 2023, esse índice, que era 31%, já passou para 52%. Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, ressaltam a eficácia dos programas de ações afirmativas adotadas em nosso país para ampliar o ingresso de grupos historicamente desfavorecidos. Isso reforça a importância da continuidade das políticas que promovam a igualdade e a inclusão. Será revisto de 10 em 10 anos. Será mantido esse conceito da primeira versão. Devemos lembrar que a luta por essa transformação da realidade vem de tempos. Desde os primeiros debates na Assembleia Nacional Constituinte, o clamor pela justiça ecoou em nossa sociedade em todos os cantos. Os movimentos de negros, de brancos comprometidos com a igualdade racial foram vozes nas ruas. Os esforços daqueles que acreditam na força transformadora da educação contribuíram para o cenário atual. A luta está sendo feita por muitas mãos, muitas matizes. Depois de 20 anos de luta, o Estatuto de Igualdade Racial foi sancionado em 2010, Lei 12.288, de nossa autoria. Recordo o momento épico e histórico em que, em 2010, onde defendia a política de cotas perante o Supremo Tribunal Federal, porque havia um entendimento que poderia ser inconstitucional. Fui ao Supremo, fui convocado como único senador negro da época para defender a política de cotas junto ao Supremo. E lá fui eu. Mas, felizmente, fomos vencedores por praticamente unanimidade. A nossa força está na união, em busca de igualdade, um passo que nos próximos que vai além daquilo que pensamos até hoje. Esperamos que o sonho de uma sociedade justa e inclusiva, sem racismo, discriminação, homofobias, ódio e violência, se torne realidade. O projeto de lei 5384 de 2020 está para ser votado na Câmara, depois será a vez do Senado, votado hoje à tarde. Agradeço ao presidente Rodrigo Pacheco, que é um constante parceiro na luta contra o racismo e discriminação, preconceito. Fica aqui meu reconhecimento, meus respeitos. Também o senador Davi Alcolumbre, que de pronto, em sintonia com os líderes e com o presidente Rodrigo Pacheco. E agradeço também ao líder do PT, Contarato, que já, para não evitar nenhum mal-entendido, já fizeram um movimento para que eu seja relator desse projeto. Nesse sentido, quero destacar mais uma vez o senador Chico Rodrigues, que na gestão dessa mesa foi uma das mais produtivas, tanto os 2 anos passados como o período atual. Aprovamos mais de 20 proposições de combate ao racismo junto a essa casa, num avanço enorme para o povo brasileiro. Enfim, é um momento de luzes e de boas lutas, justas causas. É isso que estamos aqui.